Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Eu sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Esse que é mais um canal cada vez mais perdido, agora já é uma constatação, cada vez mais perdido nesse abismo digital que é a internet. Mas antes do esquecimento total, estou aqui para falar sobre um assunto que me chama a atenção, um assunto sobre o qual eu já quis falar aqui no canal. E tá ligado a uma série de aspectos, e na verdade tá ligado, eu acredito aqui, a tudo que tá por trás desse canal, né? Essa visão geral, uma visão de mundo diferente do universo musical, uma outra visão, uma outra proposta. Já fiz isso em outros episódios, já tentei fazer outros músicos aí, muito mais tempo na estrada, cabeça boa, já fizeram muito além de mim e tudo mais, mas acredito que o episódio de hoje sintetiza tudo. O episódio não, o conceito, na verdade hoje é apenas uma introdução. Vou falar sobre o prefácio, sobre o lídio cromático, o conceito lídio cromático de organização tonal, uma cosmogonia musical. A gente pode falar isso porque é realmente uma visão de mundo. Estou até aqui, olha, vim até para a natureza, porque como diz o ditado, né? Aproximar-se da natureza, né, para estudar, amplia, dá vida às ideias, então nada melhor. Então, esse conceito extremamente filosófico, científico, é óbvio, né, todo embasado teoricamente, né, agora ele é uma provocação, é por isso que ele está aqui, né, no fim das contas, porque esse canal é isso, né, provocar os sentidos. A gente está sempre falando que aqui falou em dúvida, a gente abraça, a gente já caminha já de braços dados com a dúvida. E é isso que o Russell vem trazer pra gente, sabe? Vem apontar a dualidade, vem falar sobre integridade, vem falar sobre uma coisa 3D, vai falar sobre vários aspectos de um mesmo fenômeno: horizontalidade, verticalidade, supraverticalidade, essas coisas que estão na natureza, tudo, enfim, é uma viagem esse conceito. Então, hoje eu vim falar porque é fundamental, porque eu percebi, depois de ter estudado tanto, né, que o que tem nesse prefácio vai permear, essas palavras vão voltando para mim, pelo menos essa é a minha experiência, o tempo todo, à medida que quanto mais eu volto, mais a coisa parece que passa ali, essas palavras que estão no prefácio vão voltando, elas estão o tempo todo, me parece muito bem escrito, porque viveu toda essa experiência de fato, né, que é o Andy Wasserman aqui, de fato, realmente, pessoa que viveu, estudou e hoje ainda faz um monte com o conceito, né. Quero falar ainda mais uma coisa. Esse meu entendimento ele só foi possível porque, não sei se eu já comentei agora no começo, né? Já tentei estudar esse assunto outras vezes, já tentei não, já estudei, mas fui até um ponto, depois voltei, depois outras coisas, fui até outro ponto, voltei, queria falar sobre ele aqui. Já senti há algum tempo, tinha coisa pra mim. Agora, eu estava vendo um site chama Bebop Review, e eles estavam falando sobre isso e tal, fez até 16 episódios, eu acabei assistindo todos e tudo mais, então... Mas quando eu estava lá pela metade, ou um pouco menos ainda, o Michael Machado começou a falar sobre o lídio cromático. E aí sim, foi uma epifania para mim, né? Eu voltei para o livro correndo, aí vi que, na minha opinião, né, um profissional... Veja só, quero falar um pouquinho sobre isso também. Aí foi outra provocação para mim, por quê? Um profissional que está aí um tempão. Sempre admirei, já li o blog, já vi as coisas, já tinha visto que ele tinha um monte de coisa, curso de harmonia tradicional, uma pessoa, sabe como é? Que sabe do que está falando e tudo mais. Então assim, tá bom, ele tinha lá o canal dele, de repente ele traz essas informações, coloca tudo ali, sabe? Foi uma enxurrada, tudo aquilo abriu essa porta mesmo do conhecimento, essa vontade dele, esse interesse, né, que ele teve, e todo esse esforço e a forma como ele traduziu, que é o principal, né? Então fez com que eu entendesse. Aí eu voltei tudo, e aí sim, né, como eu falei, epifania, foram raios e coisas, foram tudo vindo, realmente uma grande viagem, né, que é disso que eu tô falando aqui hoje, né, uma grande viagem, porque é um universo musical, é como, sei lá, um cara, um Galileu, um cara assim, alguém que tá falando assim, olha só, no meu universo, o Sol é outro, é a tônica lídia, entendeu? A disposição é outra, é a gravidade tonal que rege e tudo, mas que é a alma do conceito, o que é gravidade tonal e tudo mais. Então, assim, é
uma grande viagem no fim das contas, tudo isso, né? Então, eu devo muito, muito, muito disso, sabe, ao Michael. Ele tem sido muito generoso, assim, me colocou muito para além das coisas que ele fez, né? Eu entrei em contato, ele viu que o meu interesse é genuíno, foi muito solícito, muito verdadeiro, elevou o papo, a concepção, me colocou dentro mesmo, sabe, do espírito da coisa para eu poder voltar, ler o livro e tudo mais de uma outra forma, além do que ele está surfando, né, de tudo mais, está revelando outras formas mesmo. Então, lá no canal dele, se você tem interesse, se você gostou desse assunto, mergulha lá, vê também os vídeos, assim, do começo, o background histórico da coisa, que é super importante, é super empolgador, é bonito tudo isso, né? Saber que tudo isso vem assim, de uma procura, de uma coisa empírica, né? Tem os vídeos do George Royce que eu andei vendo, os curtos e poucos que tem, falam sobre isso também, né? Sobre a intuição, sobre essas coisas do jazz e nos países, né? De terceiro mundo, que é onde a intuição é realmente algo que é usado como uma tecnologia, uma série de coisas. Então, assim, tá muito legal e óbvio, embasamento científico, né? A ciência, a arte da gravidade tonal é uma coisa estratosférica que nos interessa muito, né? Quanto mais possibilidades de mundo, né? Melhor. Eu acredito. Então tá aqui o meu muito obrigado de coração para o Michael. Muitas das tabelas que a gente vai ver aqui são dele, é óbvio. Eu vou seguir o livro porque o livro tem esses insights e essas coisas que eu não quero perder, além das explicações técnicas, né? Então eu vou seguir, então, mas depois na síntese eu vou usar as tabelas do Michael e alguma coisinha que eu mexi, óbvio, eu vou dando a minha visão à medida que eu for explicando, tá? Então, mais uma vez, fica o convite, a reflexão, ao coração aberto, tudo mais, e agora eu vou ler o prefácio que eu traduzi, tá bom? Vou colocar aí na tela original do livro e com isso a gente vai encerrar, tá bom? Vou tecer alguns comentários e vão ficar aqui só na reflexão e depois a gente já mergulha. Quando eu lançar esse vídeo já vou ter feito outro, tá bom? Então vamos nessa, um grande abraço e vamos ler esse prefácio. Olha só, ele diz assim, né, individualmente a cada um de nós, mas como nós estamos partindo aqui numa viagem, estamos estudando junto, então eu vou nos englobar, tá bom? Então, veja, a tradução ficou do nosso prefácio. Conforme a gente logo vai descobrir por nós mesmos, o conceito do lídio cromático de organização tonal exige que a gente pense de uma nova maneira. Embora seja inevitável que a gente traga com a gente os nossos conhecimentos para o conceito, a gente logo vai perceber a diferença drástica da paisagem musical, onde as notas, escalas, acordes e modos ressoam dentro do princípio da gravidade tonal. É isso que eu digo, é a alma desse conceito, tá bom? Aí ele segue. Para que isso comece a acontecer, né, a operar aqui em nós, né, e na nossa música, é fortemente sugerido que a gente dê essas ideias a nossa total abertura e atenção. E, ainda que por breves momentos, a gente deixe de lado os nossos pré-conceitos dos fundamentos teóricos da música ocidental. Abro outro parênteses aqui, porque é realmente, posso dizer, por isso que é legal esse prefácio aqui, entende? Porque é uma jornada de quem já passou as palavras, de quem passou, e eu reforço isso, porque, veja, deixar de lado tudo que a gente fez esse tempo todo, então não é pouca coisa, né? Então vamos seguir. E ele diz: o conhecimento contido nos 2 volumes do lídio cromático tem sido destilado com muito cuidado para permitir que os alunos do conceito adaptem suas próprias perspectivas musicais a ele. O núcleo de ideias estruturais do conceito tem o potencial de transportar a música para um domínio de significado mais profundo. Abrir-se a essas possibilidades requer paciência, pensamento concentrado e estudo dedicado. Portanto, é importante a gente perceber que a gente não pode assimilar essas ideias a partir de uma base intelectual ou emocional restrita, tá? Ou seja, abrir a cabeça e o coração. É isso que ele está dizendo aqui, porque é isso, né? E é automático. Enfim, vamos seguir, ó. Ao fazer um esforço para absorvermos a terminologia e a estrutura presentes aqui, a nossa base musical pode ser fortalecida e as conexões entre a gente e a nossa música podem ser mais inteligentes. Então, e segue, uma vez que a unidade do conceito começa a permear a nossa compreensão prática,
tudo no conceito se torna útil. E é aí que a sua mensagem nos desafia a investigar musical e psicologicamente as coisas que pensamos e sentimos. Por essa razão, é crucial a gente abraçar o conceito a partir de uma posição emocionalmente receptiva de buscar algo genuíno para a gente mesmo, no mundo onde a maioria da música está longe de inovação e excelência. E ele segue. Fazer isso requer uma disposição para aprender que emana da automotivação. E aqui eu faço um outro parêntese, porque automotivação foi assim, por exemplo, que eu vejo essa vontade, né, do Michael, por exemplo, o que ele viu, ele sentiu, ele quer aprender, ele quer. Então, isso, né, um pouco desse estoicismo, é a gente, né, que está pegando na mão, e é porque a gente quer expandir essa visão, porque a gente quer fazer outras coisas. Então, assim, e disso gera uma série de coisas, né? Então, por causa dessa automotivação que eu acabei compreendendo, e estou em última instância também, agora estou aqui exercendo essa minha, vamos digamos, vontade de potência, essa minha automotivação, entende? Também tocando para frente. É isso, ver, pra gente ver qual que é a nossa, né? Com isso aí, eu entendo um pouco, tá? Em resumo. Então, e aí ele segue lá. O conceito tem uma forma única de interpretar e traduzir as coisas de grande valor que a música pode nos dizer. Algo sobre o significado de organização e gravidade. O objetivo do conceito é gerar novos caminhos para uma maior liberdade, olha lá, do exercício do julgamento e discernimento estéticos, que invoquem o cumprimento mais objetivo do discurso, da afirmação musical. Então ele diz que o foco, a atenção e a consciência que a gente colocar no estudo do conceito vão revelar um significado maior e uma expansão da nossa compreensão musical, independentemente do gênero estilístico de música ao qual a gente o aplique. E isso é, como diz o americano, um bold statement, né? Assim, uma afirmação de peso, né? Então, já é outra razão para a gente mergulhar. Pô, eu posso aplicar em tudo. Então, ele diz que ao longo do curso desses estudos, a gente vai notar que termos como vertical, horizontal e a relação, né, que eles têm com estados de gravidade tonal sinalizam um afastamento eloquente do sistema consonância-dissonância maior-menor que nos é comumente ensinado, né, comumente ensinado aos alunos. Essa linguagem específica, quando integrada ao nosso pensamento, pode trazer avanços pessoais que trarão descobertas e inovações ao nosso ofício. Vou falar só rapidamente mais outro parênteses. Por exemplo, ao eliminar termos como acorde dominante, ou esse tipo de coisa que carregam por si só, sabe, suas tendências, isso também nos faz avançar na nossa percepção, em eliminar determinados julgamentos ou tentar fazer essas avaliações, poderíamos dizer julgamentos, através de outros sentidos, né, outras inteligências. Então, nesse sentido também o conceito ele propõe essas coisas, e se a gente entra nessa de tirar, né, e dar uma limpada e ficar mesmo no que o conceito propõe e tentar não comparar, tentar deixar de lado o que a gente sabe, que é o que eu já falou aqui também, a gente só tem a ganhar, avança muito mais, tá bom? Quando a gente sai desse paradigma de maior, menor, de não sei o que, né, e essas coisas, consonância, dissonância, é outra história aqui. Então ele segue dizendo: as ideias estão interrelacionadas em uma unidade, como acontece em uma mandala, em vez de elementos compartimentados e não contíguos que formam noções de comportamento musical que nós comumente assentamos, né? Então ele diz que pela própria natureza, o conceito do nível cromático, de organização tonal, vai nos dar uma nova perspectiva que pode ajudar a dar vida ao nosso entendimento musical. Eu concordo. Então, é óbvio, contudo, por isso que eu estou lendo esse prefácio. Então, isso exige que a gente domine um senso de independência e autoconsciência. Gente, liberdade, né? E se perguntar as coisas, se questionar essa autoconsciência, né?
vamos seguir. Enfim, ele diz para a gente tentar visualizar as relações apresentadas no livro, ouvindo, entre parênteses, né, esse conhecimento com o ouvido interno, que é capaz de formular as nossas próprias, ou o seu ouvido que é capaz de formular as próprias ideias musicais singulares, através dessa experiência, né, de algo interno, né, de um foco interno. E ele diz que o ponto focal pode nos ajudar a decifrar, assim, entre as associações superficiais e mecânicas que a gente pode estar acostumado a fazer, seja na nossa composição ou improvisação, e aquela outra qualidade de consciência que permite que muitos níveis de sutileza entrem em ação. Ai, 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 esse conceito ele me provoca, porque tudo acontece nas sutilezas, né? Não nos extremos. Isso aí é uma maravilha. Então, vamos lá. E ele segue: simplesmente imitar o que os outros pintaram e compuseram não é suficiente. Pode ser benéfico para nós considerarmos a adoção de uma atitude recíproca para digerir o conceito, através da qual a energia que a gente coloca para implementar as ideias vai alimentar a nossa passagem por portas de descobertas inesperadas. Então ele diz que ter um objetivo específico ao trabalhar com o conceito pode ser útil. Seja a gente o compositor, ou instrumentista, improvisador, educador, arranjador ou teórico, e mesmo que a gente venha para esse livro assim, de fora da profissão da música, ele diz que encontrar um objetivo enquanto a gente trabalha permite que a gente coloque esse conhecimento em ação e aí fazer com que ele trabalhe para a gente, tá? Então, esse livro a gente deve usar, né, ele diz, como um mapa para nos ajudar a traçar metas que vão além da nossa abordagem de costume. Então, isso exigirá que a gente examine algumas questões básicas sobre o significado por trás da organização das notas musicais e do porquê que a gente toca ou escreve música. Então, à medida em que a gente absorve esse conhecimento e a gente se torna mais íntimo dos seus princípios fundamentais, ele diz lá como a realidade, aquele dó passivo que se rende a uma escala superior a si mesmo e tal. Está lá no capítulo 2, a gente vai ver quando adentrar mesmo, né, nas tecnicidades. Então ele diz que a partir, né, dessas novas realidades, digamos assim, a gente pode começar a desenterrar as nossas próprias visões das nossas... Ele faz um jogo de palavras, responsibilities, né, inatas. Então, das nossas habilidades inatas dentro da nossa disciplina musical. E aí fecha, em sua essência, o conceito do lídio cromático cria uma gama infinita de possibilidades auto-organizadas para nós dominarmos. Oh, lá, lá, eu vou até aqui de volta colocar aqui, meu... É muita coisa, né? Num simples. Então, tá feito o convite. Nem vou ficar falando mais. Daqui a pouco, se você quiser, dá uma pensada, uma digerida e clica aí que a gente vai direto, então, mergulhar tecnicamente no universo, na cosmogonia musical de George Russell e o seu conceito lídio cromático de organização tonal, a arte e a ciência da gravidade tonal. Um grande abraço.